Olá, querido telespectador, estamos aqui hoje com o nosso Direito e Justiça. Como sempre, é uma grande alegria estar aqui levando tanta informação de qualidade, comprometida com a verdade, para que você cada vez mais conheça os seus direitos e também as suas obrigações, né, gente? Porque a gente não vive só de direito, a gente também tem que conhecer as nossas obrigações para que a gente não erre, para que a gente saiba fazer da melhor maneira possível e não ter nenhuma consequência negativa lá na frente. Se for para contratar alguém, um profissional, que seja antes, de maneira preventiva, que você conheça, que você saiba como fazer. Então o nosso programa ele tem essa finalidade, você já sabe, e a gente está aqui justamente para poder levar você um pouquinho mais desse conhecimento todo que você precisa ter para exercer os seus direitos e também saber como fazer na hora que for chamado a isso. Hoje, como você sabe, eu sempre trago convidados muito importantes aqui e não seria diferente. Trouxe aqui uma grande tributarista de Curitiba, que é a doutora Fabiana Caricati, mas não atua não é só aqui, é no Paraná inteiro e é reconhecida no Brasil como uma excelente advogada. Então ela vai falar para a gente sobre planejamento tributário. Além disso, temos também o nosso queridíssimo Ney Daniel, que todas as semanas traz notícias e atualidades jurídicas para você, falando de legislação, falando de entendimentos jurisprudenciais, aqueles entendimentos que são dos tribunais locais, do STJ, do STF, para que você também saiba como estão decidindo os nossos tribunais. E nesse sentido, então, nós vamos começar o nosso programa. Eu vou trazer aqui para você a nossa grande convidada, mas antes disso, eu vou chamar o nosso break. Te vejo depois. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Oi, Ney, e aí, como é que você tá? Quais são as novidades dessa semana? Nosso público certamente está curioso para saber. A quinta turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidiu encaminhar ao Pleno a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 223G, parágrafo 1º da CLT, que prevê a tarifação das indenizações por danos extrapatrimoniais com base no salário contratual do empregado colaborador. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a inconstitucionalidade da lei só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial. Para facilitar a compreensão do paradoxo legislativo, o ministro do caso deu o exemplo de um acidente de trabalho gravíssimo com a morte do empregado e culpa comprovada da empresa. Exemplo: se o último salário contratual da vítima fosse equivalente ao mínimo legal, a indenização máxima prevista na CLT seria algo em torno de aproximadamente 60 salários mínimos. Logo, não há como deixar de observar a tamanha incompatibilidade entre o valor irrisório que opera com o teto legislativo e a real extensão de um dano moral que se instala com a morte de um trabalhador, em evento cujo culpa patrimonial esteja estabelecida judicialmente, ressaltou. À vista disso, por unanimidade, segundo a fundamentação do ministro Breno Medeiros, a quinta turma decidiu acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal Pleno. Olá, meu caro telespectador, que cá nos prestigia uma vez mais em nossa coluna sobre a economia. No comentário anterior, discutimos um pouco justamente a respeito da trajetória recente da política monetária na economia brasileira, que vem sendo caracterizada pela elevação de praticamente 12 pontos percentuais num
curtíssimo espaço de tempo, isto é, uma apreciação de 12 pontos percentuais praticamente da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Além dessa política monetária de caráter mais expansionista não ter estimulado o crescimento num cenário de grande incerteza econômica, ela acabou reforçando uma importante pressão do ponto de vista dos custos das empresas ao contribuir para a desvalorização da taxa de câmbio, tal como comentamos na semana passada. Entretanto, a depreciação do câmbio não foi revertida com uma nova, ou melhor, com uma reapreciação a partir da política de rápida elevação dos juros realizada a partir de então. E apesar da taxa básica de juros possuir um papel bastante relevante na trajetória da taxa de câmbio, ela acabou não apresentando, desse modo, uma influência a ponto de ser considerada no sentido de conseguir reverter com o processo de reapreciação do ponto de vista da relação do real para com o dólar. E isso num cenário em que a taxa de juros real da economia brasileira, isto é, a taxa nominal de juros descontada da taxa de inflação, é a maior taxa de juro real do mundo. E desse modo acabou não havendo uma atenuação sustentada dos custos das empresas, que é justamente em minha avaliação, tal como reforcei em comentários anteriores, uma característica central da inflação atual, com sucessivas elevações e até subsequente manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75%. Isso leva justamente a um ponto que é elementar no centro da atual discussão, das questões que envolvem essa perspectiva, que justamente com a possibilidade de aparecimento de tendências excessivas no âmbito da economia, que seriam muito graves justamente a dinâmica de crescimento da economia em função desses aumentos rápidos e sucessivos da taxa básica de juros que acabaram promovendo um encarecimento vertiginoso das linhas de crédito acessadas pelos capitais nesse período de tempo em questão, contribuindo desse modo com os próprios gargalos já existentes que estão vinculados à estrutura de custos das empresas. E além disso, um aspecto central de uma economia capitalista, de natureza capitalista, é justamente o fato do capital se mover justamente para onde ele apresenta o maior nível de rentabilidade. E ao penalizar fortemente a atividade produtiva, né, a taxa de juros acabou contribuindo para a alocação do capital em detrimento do reinvestimento produtivo, na realidade em títulos da dívida pública, que acabam fornecendo uma rentabilidade diferenciada justamente em função do alto nível, do alto patamar da taxa básica de juros, ou seja, sem privilegiar, isto é, em detrimento das economias que atuam de fato na economia real. Trata-se, portanto, de um tema importantíssimo que merece ser tratado de fato com a centralidade que lhe vem sendo dada recentemente no debate econômico nacional. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter trazido informações mais uma vez relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Olá, querido telespectador, estamos aqui com mais uma edição do nosso Direito e Justiça, sempre aproximando cada vez mais você dos conhecimentos necessários para o exercício dos seus direitos. E claro, para que conheça um pouco mais dessa dinâmica toda que envolve aquilo que nós buscamos trazer para você, que é, claro, saber de direitos, saber das suas obrigações e conhecer cada vez mais, porque é exercício de cidadania, né, pessoal? Se a gente conhece, a gente exercita. E hoje, nesse sentido, a gente trouxe aqui uma convidada que, para mim, é das mais especiais, porque além dela ser uma excelente, brilhante advogada tributarista, ela é uma grande amiga, que é a doutora Fabiana Caricati. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada. Estou muito honrada pelo seu convite, muito feliz por estar aqui revendo. Ai, estou muito feliz mesmo. Ah, mas você é uma pessoa especialíssima, né? Já tinha que ter vindo há muito tempo já, né?
demorou, como diz, né, por aí, demorou. E hoje você está aqui. Estou aqui para nos hoje. ajudar e para prestigiar o programa e mais do que qualquer coisa, né, levar ao nosso público essa informação tão importante, com tanta categoria, com tanta propriedade, que você sabe muito bem como fazer. Né? Ai, mas você sabe que as coisas acontecem quando precisam acontecer, né? É importante a gente estar frisando que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direito tributário e, coincidências à parte, vamos falar sobre esse tema bem no começo do ano, que é uma época que há necessidade de todos nós montarmos um planejamento, fazermos uma estratégia, uma programação para o ano, para não ser pego de surpresa, né? Que muitos são pegos de surpresa justamente por conta da falta de estratégia. É, exatamente. Não é? Com certeza. Falta de estratégia, falta de conhecimento, né? Às vezes a legislação está chegando, batendo ali na porta, mas infelizmente nem todos, né, têm o acesso, ou nem todos têm o acesso necessário. Eu falo, o Google tá aí, né? Para todo mundo. Só que o problema é você entender exatamente o que a informação que está lá, né, está dizendo para você. E mais, como ela se aplica naquele caso. Então, por isso que a gente precisa dessa conexão, dessas informações. É disso que a gente vai tratar aqui hoje, que é justamente conseguir trazer para esse público essa informação, esse planejamento necessário para esse ano, ainda mais com tantas mudanças que nós tivemos agora, cenário político, econômico, Sim. E que envolve, logicamente, o direito tributário. Sim, continua aquela discussão justamente a respeito da reforma tributária. E daí fica aquela questão, o que vai mudar? O que eu posso fazer, né? E quando a gente pensa em direito tributário, é muito interessante porque envolve a todos. Nós não estamos falando aqui só das pessoas físicas, falamos inclusive das pessoas jurídicas. Todos aqueles enfrentam em algum momento ou outro do ano a tributação. Por isso, a relevância de que todos os cidadãos conheçam o tema direito tributário, não é? Exatamente. E a doutora Fabiana é ninguém menos aqui do que uma grande advogada tributarista. Ela é advogada tributarista, ela é mestre em Direito Empresarial e Cidadania e também doutoranda em Direito Empresarial. Então, ela está extremamente qualificada porque ela defende todos os dias esses interesses. O escritório dela predominantemente trabalha com o direito tributário. Exatamente. Então, doutora, eu já vou me aproveitar aqui dessa presença, claro, né, para aprender, porque eu também aprendo muito com você, uma grande professora, inclusive, né, e vai nos ensinar um pouquinho hoje aqui. E vou começar com a seguinte pergunta: o que é o planejamento tributário? Muita gente aí gostaria de saber e tem que entender com você, que é a top aqui, né? Você sabe que a gente coloca planejamento tributário no Google, né? E você vai ver muitas e muitas e muitas situações que vai falar especificamente sobre redução de carga tributária. Ah, vou fazer o planejamento tributário para pagar menos tributo. Perfeito? Perfeito o enquadramento do planejamento tributário para isso. Agora, nós estamos falando aqui de planejamento, de estratégia, de programação. Quando você fala nessa organização, você está falando em eliminar riscos de fiscalização, de uma autuação. Quem aqui já passou por aquela situação de ser pego de surpresa por cair na malha fina, né, da Receita Federal? Por que cai na malha fina? Justamente porque não fez o planejamento de forma correta, às vezes deduziu uma despesa que não deveria deduzir, ou um empresário que tomou um crédito que deveria ter escriturado de uma forma diferente. Não estamos nem falando aqui se ele tem direito ou não tem direito, estamos falando de escrituração errada, de planejamento errado. E nesse momento é que as pessoas são pegas de surpresa quando recebem uma autuação fiscal, que temos que levar em consideração, ninguém quer discutir com o fisco, né? Existe uma mentalidade na nossa sociedade de que
O fisco é o leão. Essa é a imagem da Receita Federal, é o leão. Então, quando você pensa em brigar com o leão, vou perder. E não é assim. Essa mentalidade precisa ser mudada, precisa levar em consideração técnicas legais para que você reduza a carga tributária, pague menos tributo de forma justa, de forma correta e ao mesmo tempo fique tranquilo. Pode vir o fisco, não tem problema nenhum, fiz a coisa certa, né? Esse sossego todo mundo merece. Eu acho que é assim, acima de tudo, é agir dentro da legalidade, né? Sim. É buscar o profissional que saiba te direcionar, que saiba identificar o problema e prevenir antes de mais nada, né? Exatamente. Acho que a consultoria tributária, ela se presta muito para esse fim, né, doutora? Existem algumas situações que a gente precisa considerar. Vou te falar que grande parte, tá, das situações que chegam até o escritório já aconteceram, né? O brasileiro não tem a conscientização da importância do planejar. Então, depois que caiu na malha fina, depois que houve o auto de infração, daí a gente vai começar a levantar o que está certo e o que está errado. E é justamente no preventivo, ou seja, evitando essas situações, que foca o planejamento tributário. Para que você faça o planejamento de forma certa, reduza a sua carga tributária perfeitamente, mas também fique tranquilo. E essa mentalidade que a gente precisa mudar no brasileiro. Esse planejamento precisa ser feito. E agora, começo do ano, é a época de se planejar. Para que no próximo ano você esteja dentro do regime tributário adequado, mais econômico, mais justo e ao mesmo tempo com as escriturações corretas. Isso é fundamental. Então, nesse ponto, a gente pode falar que o planejamento e de forma preventiva, porque acho que esse é o escopo fundamental, né, de um planejamento, é aí o papel mais importante quando você fala aí de uma prevenção, de uma atuação antes do fisco vir agir e você ser pego aí, como diz o velho bom ditado, de calças curtas, né? Que é o que a gente quer evitar aqui, né? Exatamente, procurar um profissional e realmente ter essa cultura. Eu acho que introjetar essa cultura que em muitos países já é bastante comum, mas o brasileiro normalmente espera vir ali o problema para ele buscar a resolução. E o que acaba, além de impactar financeiramente de forma negativa, traz uma situação gravosa, acaba aumentando muito mais o custo de tudo que você poderia, né, se tivesse aí cuidado antes, resolvido com bem mais facilidade, com bem menos custo, enfim, né? Exatamente. E não é só essa questão da cultura do brasileiro deixar para depois, né? Deixar para depois, vou ver o que acontece. Muitas situações acabam acontecendo por desconhecimento. Por quê? A legislação tributária ela é extremamente complexa, né? O profissional da área tributária, se ele é formado em direito, ele não é um bom profissional. Porque ele precisa de conhecimento multidisciplinar, ele precisa entender de contabilidade, de escrituração, auditoria, inúmeras situações há necessidade de se conhecer para formar, para fazer um bom planejamento tributário, né? E não precisamos aqui rememorar a questão da a imensidão, o carnaval tributário, né? Tributário. Que é tão famosa essa expressão. A quantidade de leis e a quantidade de alterações legislativas em curtos espaços de tempo acaba dificultando a questão da interpretação também, né? Como que eu devo fazer? Aquele que não acompanha a legislação tributária, de um ano para o outro já mudou. E daí às vezes continua fazendo, achando que está certo, e quando vai ver,
mudou, está errado, vai precisar refazer. E para refazer vai ter multa, juros, né? Uma discussão com o fisco, uma fiscalização. Estar sobre fiscalização é muito constrangedor a todos, né? Então, é nesse sentido que a gente que trabalha com a consultoria visa evitar, visa proteger os contribuintes nesse sentido. E até vale pegar aqui e puxar o gancho, porque a área tributária é uma das que mais tem legislação sendo lançada a todo momento, né? Sim. E a gente tem essa problemática porque o profissional dessa área, ele tem que se atualizar constantemente. Isso eu não quero dizer que os demais também não tenham, né? Não é isso, mas é que a área tributária, ela demanda muito, porque além da lei em si, né, a gente tem ali instrução, tem, enfim, vários né, regramentos ali que impactam de alguma maneira, você tem que conhecer cada um deles, até porque ali, de repente, tem uma brechinha que você vai poder utilizar, né? E a legislação tributária, ela se desmembra, né? Isso que você estava comentando, doutora. A gente precisa conhecer a legislação municipal e nós temos 5.500 municípios, né, no país. Daí a gente precisa conhecer as legislações de cada estado, daí a gente precisa conhecer a legislação federal, daí tem uma portaria, uma instrução normativa, enfim, a gama de competências, né, de entidades competentes dispondo sobre norma tributária é muito grande. É diferente, por exemplo, quando a gente fala do Código Civil. Nós temos um código compilando a matéria civil. Exatamente. Direito do consumidor, nós temos um código legislando sobre o direito do consumidor. E quando a gente fala de direito tributário, apesar do código, né, tributário nacional, a legislação esparsa, infraconstitucional e constitucional é gigantesca. É muito denso, né? Sim, exatamente, exatamente. A profundidade do direito tributário, ela é muito, muito intensa. Muito intensa. Exige muito do profissional, não só acompanhando a legislação, mas também participando, principalmente agora, nesses últimos anos que se fala dessa reforma tributária, né? Então, acompanhar a reforma tributária que certamente vai impactar a vida de todos, de uma forma ou de outra, né? Então, há necessidade de estar atento e acompanhar, inclusive, essas discussões, porque eventuais mudanças pode, de fato, aumentar a carga tributária, né? De um país cuja carga tributária já é elevadíssima. Das né? mais elevadas, né? Sem Inclusive, dúvida né? nenhuma. A gente pegar a notinha lá do mercado, a gente vai ver o quanto a gente paga de imposto só numa notinha, né? Assustador, é triste, né? não é? Esses dias eu peguei uma notinha, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha parado muito para pensar nisso. É engraçado, né? Casa de Ferreira, Espeto e Pau. Você pensa no problema dos outros, mas você não pensa no seu. Daí você olha ali, daí você fala, nossa, né? E olha aí, né? Como a gente tem que parar, se atentar a isso, e até como você está falando agora, né? Vamos ter uma reforma, esperamos que essa reforma seja aí ou se volte, né? Muito mais para resolver do que para trazer consequências negativas. Mas, de qualquer maneira, né, temos que nos preparar, né, doutora? Temos que estar preparados. O objetivo de todo tributarista, de todo jurista que acompanha é a justiça fiscal, né? Então, quando a gente estuda direito tributário, a gente tem um foco muito, muito próximo com a cidadania, né? A questão da justiça, a questão da igualdade, a questão de dar condições a todos, né? Então, o direito tributário tem esse enfoque cidadão. E é nesse objetivo que a gente espera, né, que os nossos legisladores, né, todos os poderes possam coincidir forças para que a justiça fiscal realmente aconteça. Com certeza, e vocês, né, nós, enfim, de forma geral, os operadores do direito, né, essencialmente aqui falo dos advogados porque você é advogado, e diariamente está se confrontando com situações como essa, né? E nesse ponto até, diante de um planejamento tributário, doutora, qual seria, por exemplo, aí uma responsabilidade, como a gente poderia encarar a responsabilidade dos profissionais que tratam desses assuntos, que conduzem esses assuntos, até diante aí dos seus clientes, como que funciona isso na prática? Olha, essa é uma questão extremamente
extremamente delicada, né, para a gente conversar aqui, mas ao mesmo tempo fundamental. Não é de hoje que a gente está vendo um aumento considerável, inclusive por conta de mudanças de entendimento, da responsabilidade do profissional no planejamento tributário. Até então, vinculava a empresa, o sócio da empresa, o contador. Hoje, os advogados, os consultores, eles têm responsabilidade sim, quando a estratégia do planejamento tributário visa a sonegação fiscal ou visa tomar um crédito inexistente, né? E isso acontece muito. Agora, recentemente, a gente pode entrar no site da Receita Federal e é muito comum verificar lá as operações da Receita Federal. Isso daí sempre está acontecendo. E os alvos dessas operações, de muitas dessas operações da Receita Federal, são empresas de consultoria tributária. E daí eu lhe pergunto, por que os profissionais, né, que trabalham na área tributária são tão fiscalizados? Quando nós falamos em planejamento tributário, existe aquele planejamento feito por profissionais seríssimos que trabalham dentro da legislação, tomando créditos da forma correta, mandando os arquivos para o fisco precisamente. Por outro lado, existem, como em todas as áreas, né, infelizmente, aqueles profissionais que apresentam um ganho excessivo para um contribuinte. E aquele contribuinte, naquele momento, seja por ânsia de economizar ou de reverter a carga tributária, ou de aumentar a sua concorrência no mercado, ou simplesmente porque está num momento de dificuldade e precisa de um fôlego, né, pagando menos tributos, e daí esse contribuinte acaba comprando essa estratégia que é ilegal. Vem o fisco, faz uma varredura, né, e daí a gente vê mandados de prisão, inclusive muitas vezes não só as consultorias tributárias, mas isso envolve auditores fiscais que estão envolvidos nesse conluio, nessa corrupção. Existe muito disso também. Então, é extremamente fundamental que o profissional tenha a responsabilidade e a capacidade técnica de montar um planejamento tributário, né? Não só para proteger o seu cliente, mas também para se proteger por conta dessas responsabilizações, né? Mas também fazer com que a efetividade do planejamento tributário seja reconhecida nacionalmente, porque de fato, fundamentalmente, ela o é, mas acaba por uma situação ou outra não sendo diretamente aplicada na maioria, né, dos contribuintes por conta dessa imagem que se forma de se fazer coisa errada em matéria tributária. Isso é uma pena. Há contribuintes que pagam muito, muito mais do que devem pagar, justamente por quê? Porque não confiam num consultor tributário. E também, quando confiam, muitas vezes podem ser levados aí ao erro, né? Exatamente. E aí ter um problema como esse que você está mencionando para nós aqui, né? Exatamente. Ser fiscalizado, acabar, acho que respondendo até na esfera criminal, inclusive, Exatamente. Você veja que algumas situações são bastante relevantes quando a gente fala na responsabilidade da consultoria tributária, porque além de se discutir a viabilidade daquele direito, nós temos os procedimentos corretos para se ter aquele planejamento efetivado. Às vezes, um consultor entende aquela empresa, aquele contribuinte realmente tem aquele crédito, mas daí na hora de se apropriar, faz da forma errada. E o problema permanece. Exatamente. Não é? Então, o conhecer todo o sistema tributário para que haja o planejamento tributário adequado, efetivo, eficaz, é fundamental.
Com certeza. E aí também acho que a gente pode aproveitar para falar um pouco da questão da retomada dos créditos aí, né? Que existem procedimentos, existem diferenças Sim. em relação a isso. Então, quando que eu vou, por exemplo, né, entre esfera administrativa e judicial, quando que eu opto por uma ou por outra? Existe uma regra? Como que funciona isso na prática? Até para o profissional que está nos assistindo, para os telespectadores também, né, que Sim. precisam saber, muitos empresários aí também, né? Eu costumo dizer que a beleza do planejamento tributário é não te colocar na rotina. Não existe receita de bolo em planejamento tributário. Esse profissional que trabalha com o planejamento, ele faz uma programação personalizada para aquele contribuinte. Então, o que se aplica para um não necessariamente se aplica para o outro. E possivelmente, por vedação legal, não pode ser aplicado àquele terceiro. Então, essa personalização do planejamento tributário é importantíssima. Cada caso é um caso específico que vai ser cuidado, que vai ser acompanhado, que vai ser implementado pelo profissional. Quando a gente identifica situações que está dentro de lei, olha, a legislação autoriza a tomada daquele crédito de PIS/COFINS, por exemplo, tá? Tudo bem, eu faço isso de forma administrativa, dentro da escrituração, dentro da contabilidade, sem problema nenhum. Existem os processos administrativos e procedimentos administrativos que eu posso fazer para a tomada desse crédito. Agora, o que acontece na maioria das vezes? Surgem teses jurídicas de inúmeros consultores que, sem colocar aqui se essa tese é viável ou não, né, simplesmente aplicam sua interpretação, a sua tese pessoal de forma administrativa para aquele contribuinte. Mas a legislação não fala sobre isso. Se a legislação não autoriza, como que você vai, só porque presume, porque acha, porque interpretou dessa forma, fazer isso de forma administrativa? Não há possibilidade. Esses casos, indiscutivelmente, busque o Poder Judiciário, busque a declaração judicial do teu direito, para que daí sim você faça a tomada do crédito, a implementação, a defesa, enfim, o que for. Mas você vai ter a segurança de ter uma decisão judicial lhe amparando. Você não está amparado unicamente numa tese jurídica. E é esse cuidado que o contribuinte tem que ter. Porque muitas situações o consultor chega e fala: não, isso é super tranquilo, isso é aceito, isso daqui é baseado em uma consulta tributária. Esses casos o contribuinte vai ter problema. É aí que nós temos que ver, porque é nesse ponto que mora o problema e pode gerar para você essa consequência que a gente falou lá no início, de repente vir a ser surpreendido Sim. com uma autuação, né, uma multa, e depois ter que ir para a defesa, né, e contratando um bom profissional, claro, sempre é o caminho mais indicado, né, sempre avaliar quem é o profissional, quem você está contratando, pegar referências, porque a gente sabe que infelizmente muitas vezes não é por maldade, mas é por desconhecimento mesmo Sim. do colega, é pela enormidade de legislações, enfim, que a gente já comentou também que existem na área tributária. Então precisamos de um profissional que tenha realmente toda essa expertise que é necessária para o desempenho dessa atividade tão importante que é trabalhar com o dinheiro, com o fisco, com o leão. Exatamente, Para não exatamente. ter consequências das piores lá na frente, né? Exatamente. Então, nesse ponto até, e aproveitando esse gancho, doutora, quando a gente fala, por exemplo, em orientação, em cuidado, né, cautela que se deve ter, qual seria a sua orientação para o nosso público nesse sentido?
para que ele possa então ter aí uma certa tranquilidade, possa ter bons resultados, resultados positivos aí nessa escolha, enfim, na forma como ele vai prosseguir diante do planejamento dele. Doutora Débora, essa pergunta, ela é muito simples. Primeiro, não imagine que o que aconteceu com o seu colega, com o seu vizinho, com o seu concorrente, necessariamente vai ser aplicado dentro da tua realidade. Para isso, tenha um profissional que é capacitado, que tem formação técnica e que lhe apresente um projeto direcionado, personalizado, considerando todas as suas atividades, as suas operações, aquela atividade econômica que você está exercendo, conforme a sua atividade econômica e a tributação. Então, eu não posso considerar, por exemplo, que a tributação de um professor vai ser igual a de um advogado. São atividades diferentes, né? Então, procurar um profissional que faça um diagnóstico preciso na tua atividade é extremamente importante. O segundo ponto é você aproximar-se da sua contabilidade. Isso é fundamental, doutora. Às vezes, alguns documentos que poderiam resolver os problemas não resolvem. Por quê? Porque não foram lançados na contabilidade, né? Então, tenha um relacionamento muito próximo com o seu contador. Maravilha, ó, preciosas dicas aqui da doutora Fabiana Caricati, que realmente trouxe aqui para nós uma informação que vai ser útil para você, com certeza, ainda mais agora estamos próximos aí já, né, de várias situações, declarações, inclusive, Sim, né, começa de já. imposto de renda. Então, procure um profissional aí da sua confiança, que ele com certeza vai conseguir te orientar da melhor maneira possível para que você não caia numa malha fina, né, não venha uma autuação, enfim, não tenha uma consequência ainda pior, que a gente sabe que pode repercutir de uma maneira muito ruim, muito negativa na sua vida. Doutora Fabiana, eu te agradeço muito, muito, muito mesmo por ter vindo ao Direito e Justiça. Você tem muito aqui para ensinar para mim, para o nosso público, levar conhecimento, né? Só que o nosso tempo ele é limitado, né? Mas de qualquer maneira eu sei que você vai voltar numa outra oportunidade e eu já renovo o convite para que volte, né? E eu estou à disposição. Tá bom? E agradeço muito mesmo, de todo o coração, em nome do público que está ali do outro lado, que nos recebe semanalmente, para que realmente eu sei que vai ser útil tudo isso que você falou, e eles vão aproveitar e realmente não vai ficar só naquilo, mas eu vi no Google, aí eu acho que é. Não, a doutora Fabiana, eles vão lembrar, a doutora Fabiana Caricati foi quem me explicou, quem falou lá no Direito e Justiça sobre esse tema tão importante. E é para isso que a gente está aqui, para democratizar o conhecimento, para levar aos lares de todo mundo, pelo país afora, tantas informações como a que você trouxe aqui hoje. Informações que atingem a todos, né? Isso daí é extremamente importante. E a gratidão é realmente minha, um prazer estar aqui com vocês e contem comigo para falar sempre de direito tributário. Obrigada, doutora. Bom, e eu mais uma vez me despeço de vocês que estão aí na certeza de que nós podemos aproximá-lo cada vez mais dos seus direitos e hoje especialmente aqui ao lado dessa querida amiga que trouxe tanto aqui para nós. Um grande abraço e até a próxima semana.